Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui a gente não vai falar sobre uma empresa em específico, mas aqui eu vou trazer para vocês um conceito bem errado que as pessoas têm, até para quem já começou ou até quem já tem um tempo, né, investindo, um conceito bem errado de como investir via ETFs, tá? Vamos aqui dar um exemplo, tira essa parte aqui do ETF por enquanto e vamos aqui dar um exemplo. Você vai numa feira e você está a fim de comprar maçã. E você chega lá na banca de fruta lá e tem a opção de você comprar a caixa de maçãs feita lá, o dono da banca já selecionou para você, é só você ir lá e pegar a caixa e levar para casa e você tem aquela opção de você mesmo escolher, certo? Você chega lá na caixa, dá uma olhada assim, né, e vê que a maioria das maçãs não está legal, tá meio feia assim, e o que você vai fazer? Você vai pegar a caixa ou você vai escolher uma por uma? Você vai escolher uma por uma. Correto? Então aí a gente entra agora a gente volta para o assunto aqui dos ETFs, beleza? E o porquê, né? Se a gente já sabe disso, que se a maioria, se a composição daquela caixa, daquelas frutas, daquela maçã é ruim, você não deve pegar a caixa. Você vai lá e escolher uma por uma, porque você quer o quê? Você quer ter a melhor fruta para você consumir. Correto? E agora, por que eu vejo tanta gente cometendo um erro básico, que é o quê? Ah, eu vou investir num mercado bem arriscado e como ele é muito arriscado, ele está muito no comecinho, ou como eu não sei muito, eu vou investir via ETFs e assim eu vou diluir o meu risco. Errado, 100% errado, tá? A composição, você investir via ETFs, só funciona se a maior parte, né, a maioria das empresas que compõem esse ETF for boa. E é exatamente a analogia das maçãs. Só compensa você comprar a caixa de maçãs se a maior parte ou 100% das maçãs for boas, porque aí você sim, né, você agiliza o processo de você vai lá, você não vai ter que ficar escolhendo uma por uma, você vai lá e pega a caixa e leva para casa porque você viu por cima assim que todas estavam bonitas, certo? Então aqui um exemplo muito básico que eu vejo aí, quantas pessoas, quantos vídeos, quantos influencers aí você já viu na internet falando, ah, eu tenho esse ETF YOLO aqui, né, de cannabis, porque eu não sei ao certo aonde vai esse mercado de marihuana, cannabis aí, né, de consumo, mas eu quero ter um pezinho nele, mas como ele é muito arriscado, eu vou comprar um ETF e vou diluir o risco nas empresas que estão aí dentro. Errado. Por quê? Porque todas as empresas, a maioria das empresas desse ETF aqui, né, que no caso a composição desse YOLO aqui, que está aqui, né, as top 10 holdings, boa parte disso aqui é lixo. Tá? São empresas que não dão certo, tá? E até porque o mercado de cannabis, sim, no começo, quando foi anunciado, né, que estava legalizando em alguns estados lá nos Estados Unidos, ainda não é uma lei federal, então são só alguns estados, tá? Lá dos Estados Unidos, tá? Que é permitido você comercializar maconha, né? Fora a parte medicinal, deu meio que uma flopada. No começo vendeu muito, mas ao longo dos anos a gente pode ver aqui um exemplo, tá? De uma empresa que talvez seja a mais conhecida de todas, a Canopy Growth, né? Que talvez seja uma das empresas que tem maior peso nesse ETF aqui, ó. E ela aqui, ó, representa quase aqui uns 2,6% aqui, tá, desse ETF. A Canopy Growth é uma empresa grande, 2 bilhões de dólares, né? E se a gente for ver a receita, saiu de 0 para 300 milhões. O pico atingiu uns 400 milhões aqui em 2021, né? Mas a gente pode ver, eu já analisei boa parte dessas empresas de cannabis, porque também, quando deu o boom, eu fui ver atrás se valia a pena pela qualidade das empresas. E eu vi que não, a boa parte delas são lixo, tá? Então a receita que foi crescendo ao longo dos anos, porém, ela queima a caixa, tá? A receita subiu, mas até deu uma estabilizada, porque chegou num pico onde meio que flopou esse negócio de você comercializar, tirando a parte medicinal, que sim, aí é boa, beleza? Então, por quê? Porque tem alguns estados lá nos Estados Unidos que você não pode comercializar maconha. E comercializar significa o quê? Que você não pode vender, você não pode comprar e você também não pode passar por aquele estado. Por exemplo, o caminhão lá que está cheio de maconha dentro, saindo de um estado que é legalizado, onde tem a plantação, e esse caminhão tem que sair desse estado e ir para um outro estado levar para abastecer as lojas daquele estado que também é legalizado vender comercialmente, tudo certinho. Porém, no meio tem estados que você não pode
que é lei que você não pode comercializar. Então, se você não pode comercializar, você não pode passar por aquele estado, porque senão você vai estar infringindo a lei daquele estado. Então, esse negócio de cannabis, marihuana lá nos Estados Unidos é muito complicado. Primeiro, que não deu muito certo assim, deu meio que não é um mercado que está subindo muito forte, não, ele cresce, mas cresce muito pouco, porém seria bom que ele tivesse crescendo pouco depois de atingir um pico muito grande. Você crescer muito pouco logo no começo já mostra que já não tem tanta demanda assim por esse seu produto, tá? Fora que tem muitos obstáculos de logística, você não pode passar, então a sua logística é cara, o seu imposto é caro, a demanda não é tão forte, tá? E o seu produto às vezes também não tem um diferencial tão grande, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o que? Você diversificar, colocar um pezinho, né, nesse mercado de maconha, marihuana lá nos Estados Unidos via ETF, esse YOLO, ou pode ser qualquer ETF, tá, de marihuana lá nos Estados Unidos, você vai estar diversificando em quê? Diversificando em lixo. Tá, então, o que você vai estar. Qual que é a diversificação e risco que você vai estar fazendo aqui? Se todas ou boa parte de todas essas empresas aqui não são boas. Tá? Então você não está diversificando em nada, você não está nem com um pezinho, você entrou de cabeça, né, no mar e você não sabe até onde é o fundo. Tá? Então, esse negócio aqui de você entrar devagarzinho via ETF, se o mercado for ruim, ou se a composição desse ETF for ruim, você está rasgando o teu dinheiro, tá? Um outro exemplo aqui, muita gente eu vejo falando, né? Sempre tem, né? A leva, né? Tem a leva da marihuana, aí o pessoal vai lá e compra, faz vídeo, aí todo mundo vai lá e não sabe o que tá fazendo. Aí depois esquece um pouco esse assunto e agora começa a voltar ao assunto de urânio, que ele vai e volta, tá? Vocês podem ver que daqui a pouco, né, com essa crise de energia, os vídeos aí das pessoas que fazem vídeo no YouTube, vamos investir em urânio, depois elas saem, depois voltam, né? É a mesma coisa, tá? Mas esse aqui, na verdade, é até mais fácil de falar que é tão ruim porque é um mercado muito mais antigo, tá? A composição desse URNM aqui, que são empresas, né, que trabalham ou minerando, né, ou refinando urânio para usar em energia nuclear, basicamente são essas empresas aqui, né? Se a gente for ver aqui, boa parte, o maior mercado, né? A maior concentração de urânio no mundo está no Cazaquistão. Tá? Então, são empresas do Cazaquistão que você já começa a virar o nariz assim, porque, cara, você vai investir em empresa do Cazaquistão. É complicado, tá? Que mais aqui? Se a gente for pegar a maior empresa assim, né, que é a Chemical, que é a maior empresa, tá? O Cazaquistão é onde estão as maiores reservas, tá? Mas a Chemical é uma empresa canadense e ela é a maior empresa, tá? Que ela minera urânio, tá? Se a gente for ver essas empresas aqui, é a mesma coisa do setor de marihuana. Boa parte, essas daqui é quase 98% é tudo lixo, tá? Isso daqui, são todas empresas ruins. Ou por serem ruins mesmo, ou por você não ter condição alguma de você conseguir analisar o balanço e confiar no balanço daquela empresa. Ou porque tem o problema de ser em países que você talvez não confie, que é um Cazaquistão da vida, ou porque você não consegue nem ler um balanço, que é uma empresa de Hong Kong, tá? Ou porque é ruim mesmo. A Chemical, que é a maior empresa aí do mundo, tem os fundamentos assim bem medíocres, tá, pessoal? Aqui, né, a CCJ, né? Talvez quem já viu, né, os vídeos aí de pessoas falando sobre o mercado de urânio, provavelmente já ouviu falar da Chemical. E sim, ela é a maior empresa, ela vale 10,5 bilhões de dólares, tá? Mas se a gente for ver, ela tem números bem medíocres, tá? Então ela tem uma receita aí de 2, 1, 1,7, 1,5, né? Tem um EBITDA, assim, ela pelo menos, né, ela é melhor que a Canopy Growth lá, né, que pelo menos ainda gera o dinheirinho aqui, né, mas no final de tudo, sobra dinheiro? Sobra 200 milhões de dólares aqui de fluxo de caixa livre, né, tem pouca dívida, sim, tem pouca dívida. Realmente, a empresa em si, ela é ruim? Não, ela tem números medíocres, tá? Então você vai estar comprando aqui esse ETF de urânio, você vai estar, no mínimo, diversificando em empresa medíocre. É isso que você quer para o teu dinheiro? Você quer ter uma cesta de frutas mais ou menos, ou você quer pegar aquela fruta, aquela maçã a mais bonita e consumir ela e levar para casa? É isso que eu quero mostrar para vocês. Se a maior parte das empresas que compõem o ETF forem ruins, mais é válido, mais é necessário você ir lá e fazer o stock picking.
Ou se você não achar, no caso aqui, ah, Lucas, eu quero investir no setor de marihuana e ponto final. Beleza, você vai rachar de estudar e no final você estudou, né? As principais empresas aqui, você foi pegando uma por uma, foi vendo o balanço certinho, assim como a gente mostra aqui no canal, né? Olhar sempre o balanço, né? Seguindo esse exemplo aqui. E no final de tudo, você não achou nenhuma que você se identificou e que viu que tem um balanço de qualidade. O que você faz? Você não faz nada, você não investe, você não precisa investir em tudo. Para que você vai querer investir num mercado que é composto só de empresas ruins? Existe isso, tá? O mercado de empresas ruim, marihuana, urânio, carro voador, energia solar tem alguma coisa ruim, então, mas tem coisa boa também. Então você investir via ETF no mercado de energia solar, via ETF é ruim, porque tem coisa boa no mercado de energia solar, né? Fabricante, geradora de energia. Você vai lá e você destrói a sua potencial geração de valor, pegando uma cesta onde essas empresas boas também estão lá, porém tem um monte de lixo, né, que você vai estar levando junto com você. Então você não está diversificando o seu risco, você está capando o seu potencial de valor no longo prazo, a sua geração de valor no longo prazo. Então aqui eu trouxe dois exemplos no caso aqui de mercados, então de marihuana, que o mercado inteiro é bem medíocre, o de urânio é horrível, e no final, aí tem quantas vezes vocês já viram pessoas aí nos YouTube aí da vida, no Instagram falando, eu invisto em China via ETF. Esse aqui é um exemplo onde, sim, a maior parte da composição do ETF das empresas aqui são excelentes, tá? Tencent, Alibaba, Meituan, China Construction Bank, que é um banco, né? No caso aqui, Tencent, Alibaba, a JD, excelentes empresas. Sim, essas aqui é um caso ao inverso, onde a maior parte do ETF é composto de boas empresas, mas por que você não tem que eu não invisto nesse negócio aqui? Não é nem pela qualidade das empresas, porque a qualidade, como eu falei, é excelente. É por causa disso daqui. O risco que você vai estar diluindo quando você fala, eu vejo que a China é muito instável por causa do governo e eu vou diluir o meu risco investindo em China por ETF. Mas o que você acha que você vai encontrar dentro de um ETF de China? Empresa chinesa que está, né, diretamente, né, à mercê do governo chinês. Então você não diversificou o teu risco em nada. Elas continuam, né, sendo muito o governo continua tendo muita influência em tudo naquele negócio, mesmo sendo os negócios excelentes, no final das contas quem manda é o governo. Então você não diluiu em nada, você basicamente pegou o dinheiro e só aumentou, né, a diluição aí nas suas empresas, mas o risco continua o mesmo. Por causa de quê? Por causa disso daqui, tá? Quem investe via Bolsa Americana, ou seja, se você tem BABA, Alibaba, né, lá no código da NYSE, se você investe em JD.com pela NYSE, você não está investindo na empresa chinesa de fato. Por quê? O governo chinês, eles têm essa dupla listagem lá nos Estados Unidos, mas essas empresas, na verdade, são listadas aonde? Lá na China, ou em Hong Kong, que também é China, no caso, beleza? Porém, por que essas empresas também são listadas lá nos Estados Unidos? Basicamente isso daqui chama V-Structure, que é o quê? É uma estrutura que alguns bancos fizeram, é como se fosse uma ADR, são alguns depósitos de recibos que são listados lá nos Estados Unidos. Porém, você não está investindo na empresa. E, de fato, essa estrutura aqui que é o que? Você pegar ações de empresas chinesas e listar lá fora não é reconhecida pelo governo chinês. Ele fala assim, ó, pode fazer, mas a hora que eu encher o meu saco, essa estrutura acaba. Ou seja, você não tem uma segurança legal nenhuma de estar investindo nisso daqui, mesmo sendo empresas excelentes. Nesse caso aqui, o que está acima da qualidade da empresa, que é o santo graal que a gente sempre procura aqui no vídeo, né, no canal, que é o que? Investir sempre em qualidade. No caso de China, tem um degrau acima desse santo grau de qualidade, que é o quê? Que é o governo chinês, que é lá que ele mete a canetada e de um dia para a noite o seu mercado, os seus clientes podem existir ou não, lembrando que tudo que aconteceu aí ano passado, né? Construção, empresa de educação que basicamente não existe mais, por quê? Do dia para a noite o cara lá da China falou:
empresa de educação aqui chinesa não pode ter lucro. E o que aconteceu com as empresas listadas lá nos Estados Unidos de educação chinesa? Acabaram, porque você vai ser sócio de uma empresa que não pode ter lucro. Então é exatamente isso que acontece, tá? Então é um mercado muito regularizado pelo governo, que mesmo sendo excelentes, tá? Aqui a gente está falando de excelentes empresas, a maior parte aqui. Infelizmente, a alocação, a diversificação via ETFs para você diluir o seu risco não funciona, porque isso aqui é uma V-Structure, que é o que você vai estar comprando esse ETF, que é listado lá nos Estados Unidos, porém o que está dentro dele são basicamente recibos que não são reconhecidos pelo governo chinês. E se uma hora o governo chinês falar, ó, esse negócio aqui, essa estrutura, não quero mais reconhecer, basicamente seu dinheiro vira pó. Quem investe em Alibaba, ou, por exemplo, aqui, esse aqui é um exemplo de uma V-Structure de Alibaba. Quem tem BABA, né, o código BABA, e quem investe, que é comprado essa recibo lá na NYSE, você, na verdade, você não está investindo no Alibaba em si, você está investindo nessa empresa de fachada, que é a Zhejiang Alibaba. Você está investindo aqui e daqui essa empresa emite, né? É dessa empresa aqui que replica as ações que estão sendo negociadas lá na bolsa lá de Hong Kong ou lá da bolsa da China, tá? Então, aqui o caso não é nenhum risco de empresa ruim. Aqui é um risco, tá? Do governo ter uma interferência gigantesca e falar, ó, do dia para noite, essa estrutura via aí, não quero mais, tá? Acabou e é exatamente o que acontece. Seu dinheiro vira pó. Então eu trouxe 3 exemplos aqui, pessoal. Aqui no caso são de mercados e aqui é basicamente de legislação, de como você não deve investir em ETFs pensando que você vai estar diluindo seu risco e na verdade você não está. Lembra da analogia que eu fiz lá da fruta, lá da maçã. A estrutura, a forma de você ir lá e comprar uma caixa de maçã só funciona se a maior parte das frutas forem boas, que aí sim compensa você ir lá e poupar o trabalho de você ficar lá escolhendo uma por uma, né? Se você chega lá na caixa, dá uma olhada por cima assim, você já vê uma maçã meio feia, uma maçã pequenininha, a outra é grande, né? Tá meio ruim, você vai levar a caixa para tua casa? Não. Então, você não vai levar a porcaria de um ETF onde só tem empresa ruim ou empresa que tá ligada a um governo que é ruim aí na parte de legislação, né, que vai interferir no seu aporte. Você não vai levar esse ETF para casa. É exatamente isso, tá? E o que vale investir em ETF? ETF só vale se a maior parte das empresas que compõem aquele índice ou aquela carteira de ETFs for boa. Tá? Então a gente pode falar que existem dezenas de milhares de ETFs listados aí na bolsa, tá? Porém, eu, Lucas, vejo uns 10. Dá para contar em 2 mãos aqui uns ETFs que valem assim, fala assim, ó, eu invisto nesse ETF por causa que eu quero diluir o meu risco, mas a qualidade, a maior parte da composição desses ETFs aqui são boas. O mais assim, o mais simples, tá? O que provavelmente vocês conhecem, mas eu vejo que tem muita gente que tem YOLO e esse urânio, tá? E não tem um VOO, tá? Que é o quê? Basicamente é o ETF básico, tá? Que serve para todo mundo. Eu tenho? Não, porque vocês já sabem, para quem me acompanha há algum pouco mais de tempo, eu não gosto muito de ETF porque eu quero ser sócio das empresas em si, e eu gosto de ir lá e escolher a minha maçã. Porém, o VO, o ETF aqui, não é uma recomendação de compra, mas eu tenho que ser muito claro aqui com vocês que é o quê? É um ETF que serve para qualquer um, pelo menos, considerar a estudar, que é o quê? É o ETF do S&P 500. Por que esse ETF aqui vai, Lucas? Primeiramente que a composição, a maior parte, né? Você pode pegar aqui as top 10 holdings aqui, você só vai ver empresa boa, tá? Você pode falar, ó, Apple, Microsoft, Amazon, sou sócio dessas 3 aqui, Tesla, Google, Berkshire, United Health. Ó, você vai vendo, não, você vai demorar, você vai cansar de rolar o dedo aqui até você achar uma empresa que você torce o nariz assim, tá? Ó, eu tô rolando aqui até agora, não achei nenhuma empresa ruim, tá? Na verdade, empresa ruim eu não tô vendo nenhuma até agora. Você vai demorar para começar. Aí se você acha uma Philip Morris, né? Mas olha quanto tempo, né? Eu demorei e olha o peso, né? De uma Philip Morris, 0,4%, né? Olha o peso das empresas boas, né? Apple, 7%, Microsoft, 5%, né?
No caso aqui, a Canopy lá, né, que a gente viu lá, 2%, né, que a gente lembra que a gente tinha visto aqui, né, 2% aqui, né? Então, nesse caso do ETF das marihuanas aqui, vale muito mais a pena você ir pegando uma por uma e vendo a maçã, e vendo uma empresa por uma e escolher uma. Porque quanto mais arriscado for o mercado, você quer ter o quê? Você quer ter o mínimo risco possível. Então você vai lá e você analisa e pega a melhor maçã, a melhor empresa e você se torna sócio. Você não vai lá e pegar uma caixa de ETF, uma caixa de empresas e levar cheio de lixo para tua casa. Deu para entender? Então eu vejo, ao invés de você ficar procurando aí ETF de maconha, ETF de carro voador, ETF de urânio, tá? Você vai aqui, ó, esse é o básico, tá? O basicão. Então antes de você sair procurando isso, pelo menos saiba do que você está perdendo nisso daqui. Deu para ficar claro aqui para vocês? E no caso aqui de China, né, infelizmente é por causa, né, não é por causa das empresas, mas é por causa da legislação que não é reconhecida essa estrutura de ações listadas lá em Nova York. Agora, se tu investe em Alibaba, JD.com, Meituan, na bolsa de Hong Kong direto lá, aí eu tô com você. Aí a gente tira esse negócio aqui, porque aí sim você está investindo lá direto, lá na China. Tá? Ainda tem problema, né, de o cara falar que não quer investidor estrangeiro? Ainda tem, porém você cortou esse risco aqui de estrutura, porque isso daqui, mesmo estando listado na Bolsa de Nova York, o governo chinês não reconhece isso daqui, tá? Ele só tá levando lá. Né? Então, uma hora o cara pode encher o saco e falar: não, isso aqui não vale mais nada, e realmente o seu dinheiro não vale mais absolutamente nada. Ok? Então acho que ficou muito claro aqui para vocês, né? Como é que é uma alocação, de como deve ser feita e como não deve ser feita, tá? Então trouxe aqui o VO, que talvez seja o mais clichê de todos, tá? O XLRE para quem gosta de REITs, aqui no caso aqui, né? O XLRE que é o ETF que é um ETF que eu tenho, então, ó, mesmo eu não gostando de ETFs, eu tenho esse daqui. Por quê? Porque aqui no Japão você investir em REITs americanos é um pouco complicado, tá? Tem uma legislação aí que é um pouco insegura, porém, pelo ETF me cabe muito bem. E o que? Mesmo assim, eu fui muito seleto, porque eu escolhi esse ETF aqui, por quê? Porque tem ETF de REIT ruim, mas esse XLR aqui, qual que é a definição dele? A maior parte ele só pega empresas, ou caso REITs, que fazem parte do S&P 500. Então aqui a gente está falando de REIT que já é grande, tá? E no caso aqui, ele é mais voltada para infraestrutura. Então a gente está vendo aqui que, ó, Prologis, American Tower, Crown Castle, Equinix, que é de data center, Public Storage, que é de galpão logístico, Realty Income, tá vendo? Ó, são os maiores REITs dos Estados Unidos ou do mundo, tá? Então o XLRE, ele é um ETF de REIT americano? Sim, porém ele é mais segmentado porque, ó, ele só pega aqui os REITs que fazem parte do S&P 500. Você fazendo esse corte aí, você capando os REITs que só fazem parte do S&P 500, você tira muito lixo já, tá? Porque REIT, basicamente, eu gosto de REIT grande. O REIT tem que ser grande, não pode ter risco, tá? Ele tem que ser gigantesco, tem que ser os maiores daquele mercado. E é por esse motivo que eu invisto em ETF, no caso aqui o XLRE, por REIT. Então é uma forma, se eu pudesse aqui no Japão investir em REIT diretamente, de forma tranquila, que infelizmente ainda a gente não pode aqui pelo Japão, eu até investiria diretamente. Porém, como eu quero fazer parte desse mercado de REIT americano, que é o maior e melhor do mundo, o XLRE me cabe muito bem. Eu torço o nariz assim, porque eu não gosto muito de ETF, torço, mas pelo menos eu fiz uma análise, eu cortei muito lixo, eu só peguei a nata, entendeu? Então é muito importante vocês saberem analisar o ETF. Não é só você chegar aqui no código aqui e ver ó, quanto você vai pagar de taxa de administração, quanto que eles têm de ativo sob gestão, né? Se paga dividendo, não interessa se ele paga dividendo ou não. O interessa é o que? ETF, a maior parte do ETF tem que ser de empresa boa. Ponto final, é isso daqui. No caso, aqui o ETF, a composição dele é de boas empresas, a maior parte? Não, então esquece.
Urânio é de boas empresas? Não, esquece. XLRE você pode não gostar de REITs, tá? Mas você não pode falar que nenhuma dessas empresas aqui, as maiores, são ruins, de forma alguma, tá? São os melhores REITs do mundo, tá? Então, e no caso de China, é por causa que tem essa parte de legislação que infelizmente possibilita a gente investir em empresas chinesas que são excelentes, tá? Algumas, por meio lá da Bolsa de Nova York. Então, ficou claro aqui a mensagem que eu quis mostrar para vocês? Não foi um vídeo assim de análise de empresa, mas é um vídeo muito importante que eu não vi ainda no YouTube alguém falando dessa forma, porque eu vejo muito no YouTube as pessoas, né, os caras falando, ó, começa por ETF, é mais fácil, né? Mas, investe eu invisto nesse ETF aqui porque eu não sei para onde vai esse mercado, mas eu tô com um pezinho lá diversificado, então meu risco tá diluído. De forma alguma, você entrou de cabeça na lama, né? E você nem sabe disso porque o seu ETF é cheio de lixo, tá? Então, pensa assim, é só, ao invés de você ficar dando muita bola pro que as pessoas estão falando, então, pensa assim, com a sua cabeça, se eu tivesse numa feira e eu quisesse comprar laranja, eu vou comprar a caixa ou vou pegar uma por uma? Se a caixa for de laranjas boas, ok, eu levo a caixa. Pode ter uma ou duas ruinzinhas lá, mas 15 são boas. E o que vale é sempre a maioria. Agora, se das 15, 10, 12 são ruins, não, hoje eu vou lá e vou pegar uma por uma, porque eu quero 15, então eu vou pegar 15 boas e vou levar para casa e vou consumir as laranjas feliz da vida. E vou fazer valer o meu dinheiro que eu peguei lá, que eu comprei as frutas, e a mesma coisa que vale com os ETFs. Ok? Ficou claro isso aqui para vocês? Então, essa aqui é uma mensagem muito importante. Eu não vejo isso com muita frequência, eu só vejo pessoa recomendando um monte de lixo aí, um monte de ETF lixo, que a composição é cheia de lixo, e eu vejo muita gente dando bola para isso, ao invés de pensar e parar por 3 minutos e fazer esse estudo que a gente fez agora em 20 minutinhos. E se boa parte das pessoas fizessem essa parada e pensassem com a própria mente, cabeça, né? Fazendo alguns exemplos, muitas pessoas não teriam um monte de lixo na carteira, e quando tem ETFs bons, porém pouquíssimos, tá? Então eu faço de novo, aquela comparação, né? Existem milhares de ETFs que a gente pode investir, realmente existem milhares e milhares de ETFs, milhares. Você pode pegar qualquer tema, qualquer ETF de exploração espacial. Lixo, só tem lixo lá dentro. Tem algumas coisas boas? Tem algumas coisas boas. Marihuana, a maior parte é lixo. Urânio, a maior parte é lixo. China, infelizmente, tem aquele ponto lá que a gente já discutiu aqui. Carro voador, basicamente, é um mercado que a gente não sabe para onde vai. Então, para que você vai investir nisso aí agora? Você agora só tem lixo. Metaverso, a gente não sabe para onde vai. Por que você vai investir nisso aqui agora? Você pode ir lá e pegar uma empresa, a melhor. Se não tiver nenhuma boa, você não investe. Você não precisa investir, você não coloca o teu dinheiro agora lá, ok? Porém, enquanto tem muito ETF aí, tem centenas de milhares de excelentes empresas que você pode ir lá e estudar e se tornar sócio. E a gente pode falar que, eu falei que os ETFs, eu vejo uns 10 como bons investíveis. Das centenas de milhares de ações listadas nas bolsas, tem muito lixo? Tem, mas aí eu posso falar que tem milhares de empresas boas. Então, ó, olha onde você tem mais chance de não se ferrar, né? Numa maior parte de ETF lixo ou numa maior parte, né, de empresas boas que você pode fazer o stock picking. Aonde você acha que você, fazendo uma boa análise, é claro, da forma que a gente faz aqui no canal, aonde você pode ter mais sucesso? Em ETFs ou você ir lá e buscando a maçã e a laranja que você gostou mais? Beleza? Ficamos por aqui, um abraço e falou!